Fala galera, análise de Flamengo 1, Bragantino 0, jogo atrasado aí da 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, me ajudar a chegar aí nos 120 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e segura aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver aí o Flamengo com um pouco mais de posse de bola, 53 a 47, aí números medianos aí para as duas equipes. E olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a ideia é que a gente vê se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro. Para ficar mais fácil, eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes. E a gente vê aqui a linha do Bragantino mais próxima da linha do meio de campo, mostrando que o Bragantino jogou um pouco mais adiantado. Aqui embaixo a gente tem a concentração de jogadas da partida e a gente vai ver um equilíbrio aí, não teve nenhuma das duas equipes dominou as jogadas no meio de campo, nem conseguiu produzir mais no seu próprio campo de ataque, né? Então, ali o equilíbrio na posse de bola também se manteve na forma como as equipes conseguiram construir, né? Nas regiões do campo em que as equipes conseguiram construir as suas jogadas. E para fechar essa parte, a gente tem aqui um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo da partida. A gente vai ver aí um pouco mais de barras vermelhas do que barras brancas, né? Ou seja, o Flamengo dominou o jogo por mais tempo a princípio, só que a gente vê trechos aqui onde o Bragantino foi mais intenso do que o Flamengo. Então, na média da partida, a gente vai chegar aqui num valor de intensidade de domínio igual a zero, que mostra um equilíbrio entre as duas equipes. Um domínio total da equipe mandante vale 100, da equipe visitante vale menos 100, e quando a gente tira, né, a média de todas essas barras, a gente chega no valor de zero. Então, é, nenhuma das equipes foi mais dominante na média da partida. Aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor a partida. Então a gente vai começar pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Pelo lado do Flamengo esse valor ficou em 1.04, um número mediano para uma equipe mandante. Pelo lado do Bragantino 1.22, um número aí bem alto para uma equipe visitante, mas né, uma ligeira superioridade do Bragantino. Em termos de finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o equilíbrio mais ou menos se mantém. O Flamengo teve menos finalizações, 16 a 9, né, um número bem alto para o Bragantino. Em termos de expectativa de gols, essas finalizações geraram aí uma expectativa de 1.21 para o Flamengo, novamente um número mediano, e 1.24 para o Bragantino, aí um número alto de expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então, finalizações do Bragantino um pouquinho superior, expectativa de gols aí praticamente um equilíbrio. Só que quando a gente olha para o número de finalizações, a gente não está avaliando a qualidade das finalizações, então para isso a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações para estimar esse número de gols que cada uma das equipes deveria ter marcado. Então, pelo lado do Flamengo, esse valor ficou em 0,68, um número baixo, pelo lado do Bragantino, 0,40, um número baixo também. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações, e a gente vai ver que as duas equipes foram mal, né? Então, menos 0,53 para o Flamengo, menos 0,84 para o Bragantino. Esses números negativos mostram que a expectativa de gols das equipes diminuiu com base na falta de qualidade dos times nas finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, pelo lado do Flamengo, esse desempenho ficou em 0,40, que significa que o goleiro do Flamengo tomou aí 0,40 gols a menos do que o esperado. A expectativa era que ele tomasse 0,4 gols, né? Que é a expectativa de gols pós-chute do Bragantino, ele não tomou nenhum. Então essa diferença aqui mostra aí um desempenho relativamente bom do goleiro do Flamengo. Pelo lado do Bragantino, esse valor ficou em menos 0,32, que é aqui a diferença entre o 0,68 de expectativa de gols pós-chute do Flamengo e o 1 gol que o Flamengo conseguiu marcar. Então aí um desempenho praticamente neutro do goleiro do Bragantino, mas com esse viés negativo aí de ter tomado mais gols do que o esperado. Mas esse número também não é tão alto. E para fechar nossa análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que vão ajudar a gente a entender o desempenho, né, a qualidade das equipes na partida. Pelo lado do Flamengo,
muitas estatísticas com 3 estrelas. Aí a gente tem o desempenho do goleiro com 4 estrelas, mas que, num certo sentido, poderia equilibrar aqui a expectativa de gols pós-chute, o desempenho nas finalizações. Então, aí uma partida no máximo mediana pelo lado do Flamengo quando a gente olha para esses números. Pelo lado do Bragantino, acho que mais ou menos a mesma coisa. A gente tem estatísticas com 5 estrelas, mas ao mesmo tempo aqui a gente tem estatísticas com um número baixo de estrelas. Acho que na média aí também dá para considerar o desempenho do Bragantino mediano, indo mal aí na parte de finalizações. Então, bom para o Flamengo, que venceu o jogo por 1-0. Então fechamos mais uma análise aí de Flamengo 1, Bragantino 0. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!